A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor Jesus para nós darmos continuidade aos ensinos, ao estudo das revistas da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023. Uma satisfação saber que você está aí do outro lado também sendo abençoado, tem sido assíduo aqui conosco, tem participado, interagido com as nossas lições, nos comentários, deixando aí o seu like, e isso é bom. Que Deus abençoe então sua vida, continue orando por nós continuaremos orando aí por todos vocês, amém, queridos? Então acompanhe na tela o tema geral desse trimestre, meus amados. Eu gosto sempre de deixar aqui destacado para nós como fixação do conteúdo. Então, o tema do trimestre dessa feita é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Veja aí também o título da lição de hoje. Hoje é a lição de número 3, queridos, que tem como título o perigo do ensino progressista. Esse é o título da nossa lição de hoje. Quero deixar destacado, e você acompanha aí na tela, o textuário da nossa lição. O textuário, queridos, está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Abre aspas, diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Glórias ao nome do Senhor. Esse é o nosso textuário, queridos. Veja aí também a verdade prática, que diz da seguinte maneira: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Queridos, sem prepotência ou arrogância ou algo do tipo, mas essa verdade prática é extraordinária. Tem muitas verdades aqui, muitas verdades contidas nessa verdade prática, né? Passaríamos muito tempo aqui debulhando ou falando dela, mas daqui a pouco nós voltaremos a ela para falarmos alguma coisa do que está contido nela, amém? Quero deixar destacado, você acompanhe na tela, os objetivos, queridos, da nossa lição. Cada lição tem um objetivo a alcançar. O primeiro deles é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. O segundo é explicar as principais teorias progressistas. E a terceira, meus amados, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Bendito seja o nome do Senhor. Esperamos em Deus até o final dessa lição atingir esses 3 objetivos. Acompanhe aí, veja na tela os tópicos, queridos, os subtópicos da nossa lição de hoje. O primeiro tópico tem como título a descaracterização do cristianismo. O primeiro subtópico é a deterioração moral. O segundo subtópico é a erosão da ortodoxia. E o terceiro subtópico é a corrupção da fé. O segundo tópico, queridos, da nossa lição tem como título as teorias progressistas. O primeiro subtópico, querido, tem como título a desconstrução da Bíblia. O segundo subtópico tem como título o teísmo aberto. O terceiro subtópico, meus amados, tem como título a teoria da demitologização. O terceiro tópico, meus amados, da nossa revista tem como título refutando o ensino progressista. O primeiro subtópico é reafirmando a autoridade da Bíblia. O segundo subtópico é ensinando as doutrinas bíblicas. E o terceiro subtópico tem como título enfatizando a santificação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Uns nomes um tanto quanto difícil até de pronunciar, né?
mas existem e tem conceitos por trás e pessoas trabalhando para que isso seja uma realidade a cada dia e ganhe outras pessoas. Mas estamos aqui para estudar e aprender, queridos, e se livrar dessas amarras aí, dessas correntes, que estão permeando a sociedade e aprisionando muitas pessoas. Amém? Então essa foi a estrutura da nossa revista de hoje, da nossa lição de hoje. Olhando aqui para o textual, é possível destacar alguma coisa do textual? É possível sim. E o destaque que eu faço, queridos, é o seguinte: note que o texto diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que últimos dias? Alguém poderia perguntar, ou nós, estudando a Bíblia, fazendo esses questionamentos. Que últimos dias? Os dias que antecedem, os dias que vêm antes ou próximo da volta do Senhor Jesus Cristo. E o que é que a Bíblia está revelando para nós? Que serão dias difíceis, dias complicados, dias trabalhosos, que foi o termo que o apóstolo Paulo aqui utilizou. Eu consigo aqui identificar 3 tipos, meus amados, aqui para nós, 3 situações que nós encontramos como trabalhosos. Ou seja, o primeiro deles, os novos convertidos. Quanto mais próximo da volta do Senhor Jesus Cristo, mais dificultoso será uma pessoa se converter, queridos. Mais difícil será uma pessoa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é uma interpretação minha, isso é uma conclusão minha. É como eu penso, é como eu imagino, lógico, olhando para a Bíblia Sagrada e também aquilo que está à nossa volta. Então, a primeira situação que eu destaco desses tempos trabalhosos é a questão dos convertidos. Terão cada vez menos pessoas se convertendo ao Evangelho. Segundo, a permanência na fé. Esse tempos trabalhosos significa que pessoas terão mais dificuldades para permanecer na fé, devido às lutas, devido aos embates, devido aos combates, devido à questão das seduções do mundo, porque o mundo é sedutor e isso vai fazer com que pessoas sejam atraídas, saiam da igreja e voltem para o mundo. Então, os dias trabalhosos se referem também a isso, querido, de pessoas terem cada vez mais dificuldades de permanecer na fé. E terceiro, lutar contra ou a favor, lutar a favor da verdade, ou seja, lutar pela verdade. Então, esses são os dias trabalhosos. A igreja terá mais dificuldades de defender a sua fé, de defender os princípios da Bíblia Sagrada, terá mais dificuldade em se posicionar, se posicionar. Então, são esses três características aqui, 3 pontos que eu consigo enxergar quando o apóstolo Paulo diz que nós teríamos tempos trabalhosos. Poucas conversões ou raras conversões, as pessoas tendo dificuldade de permanecer na fé e a própria igreja tendo dificuldade, enfrentando desafios para sustentar a verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz assim, queridos: os ensinos progressistas buscam o quê? Desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Como eu falei, aqui nessa verdade prática tem muitos princípios a ser destacados, de maneira que levaríamos muito tempo para discorrer. Como tem todo o restante da lição, eu quero aqui resumir para nós, queridos. Então eu vejo aqui nessa verdade prática o anseio
daqueles que defendem a teologia, o ensino progressista, eu vejo a meta onde eles querem chegar e eu vejo o meio pelo qual eles vão conseguir tanto esse anseio quanto as suas metas. Então vamos lá ponto a ponto. Qual é o anseio dos progressistas ou dos ensinos progressistas? Buscar desconstruir a fé cristã. Esse é o anseio deles. É isso que eles desejam. É isso que está por trás do ensino progressista. O quê? Desconstruir a fé, desconstruir aquilo que nós acreditamos, desconstruir os princípios bíblicos, os princípios da Bíblia Sagrada ou a verdade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E qual é a meta deles, meus amados? Afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então eles têm um anseio de desconstruir a fé cristã para meta, objetivo, ou seja, afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo. E consequência disso, queridos, o que trará? A condenação de pessoas. Não terá conversão, não terá salvação, não terá aceitação de pessoas, ou seja, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que eu disse, olhando para o texto lá de Paulo a Timóteo, que um dos motivos que revelam que os tempos seriam difíceis, seriam trabalhosos, é que nós teremos poucas pessoas aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, dado, querido, ao aumento desses ensinos progressistas que afastam as pessoas da verdade, desconstrói primeiramente a fé bíblica e assim também afastam as pessoas da verdade. Caso os irmãos estejam escutando alguma zoada, é a chuva, meus amados, que começou a cair aqui, tá? Graças a Deus por isso. Então vejamos, e como eles vão fazer isso para alcançar esse anseio e essa meta? Então nós temos dois pontos aqui. O primeiro é desconstruir a fé por dentro. Então o meio que essas pessoas, pelos ensinos progressistas, vão fazer para alcançar os seus objetivos é desconstruir a fé de dentro para fora. Não é de fora para dentro simplesmente, é de dentro para fora. Ou seja, pessoas dizendo ser homens ou mulheres de Deus, estudiosos da palavra, teólogos, vão trazendo esses ensinos esses com a roupagem de religiosidade, de santidade, mas totalmente destrutivo, e vai eliminando as forças da igreja por dentro, vai ali desfazendo a mentalidade do povo de Deus por dentro. E essa perspectiva, meus amados, de que a coisa começaria de dentro para fora, já estava anunciada na Bíblia Sagrada. Se você conferir comigo, anote aí, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Veja, queridos, o que diz a Bíblia Sagrada. E também houve entre o povo, ou seja, no meio do povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Então note, querido, que haverá no meio do povo falsos doutores, falsos profetas, colocando ensinos diabólicos, ensinos heréticos, pervertendo a mentalidade das pessoas, inclusive, como diz aqui o texto, e negarão o Senhor, rejeitarão o Cristo, meus amados. Olha como é sério isso.
Imagine se a nossa fé baseia-se em Cristo. Veja o quão maléfico é esse ensino dos progressistas, que virão por intermédio de pessoas religiosas, meus amados, farão com que os crentes ou aqueles que estão dentro da igreja neguem o Jesus Cristo, o Senhor. Não é fácil, não é fácil. Então veja, é complicado. Veja comigo Judas capítulo 1 e o verso 4, meus amados. Judas capítulo 1, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então note que essas pessoas adentram as igrejas, se instalam, passam por fiéis, por servos do Senhor, mas na verdade são mandados de Satanás, queridos, trazendo ensinos que negam a fé, que negam a Deus, negam a salvação, negam a questão da santidade, santificação, enfim, e vão pervertendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo que é o meio pelo qual eles vão trabalhar, queridos, para afastar as pessoas. O outro detalhe que eu trago aqui para nós, meus amados, é assim, foi-se o tempo em que a fé era combatida apenas pelo lado de fora. Se você retroceder um pouco nos anos, perceberá que a fé cristã ela era combatida com pessoas do lado de fora, com outras, até mesmo outras religiões, mas isso mudou. Agora é de dentro, queridos, é de dentro que a coisa vai aparecer, vai minar, vai desconstruir, vai arruinar a igreja, e só Deus para ter misericórdia, só Deus para ter misericórdia. É o que eu queria deixar aqui para nós, olhando para a verdade prática, amém, queridos? Então vamos lá aqui para a introdução. A introdução diz assim, queridos: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano, que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, tem muitos pontos a ser ressaltado aqui na introdução. Veja comigo, queridos, que esses ensinos eles enfraquecem a autoridade da Bíblia. Sabemos, queridos, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Deus, ele revela-se e revela a sua vontade para o homem por intermédio da Bíblia Sagrada. Nós cremos no que ela diz e vivemos segundo aquilo que ela estabelece. Ela é a nossa verdade absoluta. Por isso é que esses ensinos eles vêm aonde? Na fonte daquilo que nós cremos que é a Bíblia Sagrada, e tentará minar a autoridade da Bíblia. Eu coloquei um destaque: por que a Bíblia é o alvo? Por que o alvo é a Bíblia? Porque ela é a verdade de Deus, e só a verdade que liberta. Olha, a Bíblia diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a Bíblia é a verdade de Deus, e a verdade de Deus é o que liberta, se essa verdade for desconstruída, terá libertação? Terá salvação?
terá arrependimento? Terá pessoas se rendendo ao Senhor? De maneira nenhuma. Eu torno a repetir o que já falei lá no início, quando o apóstolo Paulo disse que haverá tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos é a diminuição de pessoas se rendendo ao Senhor. Está aqui mais uma evidência, meus amados. A Bíblia, ela vai ser combatida. Aqui, como eles vão fazer isso? Apontando ou tentando dizer que ela tem erros, que ela tem falhas, e assim desacredibilizar, ou dar descrédito a ela, tirar o crédito, tirar a autoridade da Bíblia Sagrada. Mas eles não se contentam com isso. Eles vão dizer que Deus não é soberano, que Deus não tem um controle, que Deus não tem um domínio. E isso, meus amados, pode parecer loucura ou absurdo, mas é com tanta perspicácia que eles vão introduzir esse ensino, queridos, que muitos de fato vão acreditar. Como no texto que eu li lá da segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e Judas, no capítulo 1, queridos, negarão o Cristo, negarão o Senhor. Está aqui outra vez. Eles trabalham também para que o sobrenatural seja apenas mito, não seja realidade. E eu coloquei aqui no final também essa palavra ressignificar, queridos, porque o autor diz assim, os progressistas são indiferentes à doutrina do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Eu coloquei aqui, atribuir um novo significado. Isso é ressignificar. Querido, quando você vê um pastor, um líder religioso, dizendo que a Bíblia não está mais correspondendo aos anseios da humanidade, que a Bíblia não está mais correspondendo com a realidade da humanidade, já fique de orelha em pé, já fique alerta, porque com certeza não vai sair nada que se aproveite dessa pessoa, porque é o que eles estão querendo fazer, queridos, dar novo sentido. Só que esse novo sentido é corrompido, é deturpado, é maculado, é destrutível. Esse novo entendimento que eles querem dar à Escritura. Outra coisa, queridos, é dar um sentido diferente, é redefinir a Bíblia Sagrada. Eles querem mudar a Bíblia a todo custo, querem reinterpretar a Bíblia segundo os seus corações. Nós precisamos estar atentos em relação a isso, queridos. Aqui no final, ou próximo do final, o autor diz assim, por conseguinte, veja aí na sua revista, por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Ou seja, não é mais as pessoas que são moldadas pelo Evangelho, e sim o Evangelho que se amolda às pessoas. Quando eles dizem que querem ressignificar, dar um novo sentido à Bíblia, atualizar a Escritura, a gente percebe o que, queridos? Que não é mais a Bíblia que molda as pessoas, é a Bíblia que será moldada pela sociedade, pelos homens, pelo contexto em que os homens vivem. Então há uma mudança drástica de posição, há uma deformação total do Evangelho, queridos. E só Deus para ter misericórdia. Rapaz, está passando por um pouco aqui na frente. Então vamos avançar, queridos, vamos avançar. Ainda que nessa particularidade, o cristianismo bíblico ele vai ser alterado, ele vai ser deturpado. O cristianismo bíblico ele vai ser desconstruído. E se o ensino bíblico ele é mudado, a conversão ela é mudada. Os discípulos não serão mais discípulos, porque tudo foi mudado, a base foi mudada. E é o que nós veremos daqui por diante, queridos. Vocês verão. Então vamos lá. Já que no final da introdução,
o autor diz assim: nessa oportunidade, ou seja, da lição, veremos alguns de seus ensinos heréticos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Precisamos conhecer para, primeiro, defender a fé e nos defendermos. Talvez, queridos, para algumas pessoas, esse ensino seja insignificante, sem proveito algum, mas na verdade, queridos, é de suma importância, tanto para nós defendermos aquilo que nós cremos e defender a nós mesmos. Porque se nós não sabemos, se nós não conhecemos, como nós vamos resistir a isso? Como nós vamos dizer não a essas coisas? Como teremos a capacidade de discernir se aquilo é de Deus ou não? Só conhecendo, querido. Daí a importância de nós conhecermos todas essas coisas aqui, para nos salvaguardarmos e assim também continuar defendendo aquilo que nós cremos, queridos. Amém? Então vamos lá, a descaracterização do cristianismo. Tomando aqui o título desse tópico, eu já trago um apontamento aqui para nós, querido, que o cristianismo está perdendo sua característica. Em algumas lições mais para frente, nós vamos falar sobre o humanismo, né? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. A visão já não é mais pela visão de Deus, é pelo aquilo que o homem compreende, é por aquilo que o homem imagina, é por aquilo que o homem acha. Então o culto ele gira em torno do homem, a mensagem gira em torno do homem, as programações giram em torno do homem, as mensagens não convertem mais, as mensagens não confrontam mais, a mensagem já não aponta mais para o céu, a mensagem já não dá mais ênfase na volta do Senhor Jesus Cristo. Então o cristianismo realmente, querido, ele está sendo brutalmente desconstruído. O cristianismo está sendo brutalmente modificado, está perdendo as suas reais características e os seus reais propósitos e objetivos, e precisamos ter muito cuidado. É tanto, meus amados, que a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, que muitos seriam enganados, queridos. Se nós não abrirmos os olhos, nós podemos fazer parte deste muito que serão enganados. Por isso, querido, redobre a sua atenção, fique mais atento, peça mais graça ao Senhor, peça discernimento do Espírito Santo. Queridos, como eu gosto de enfatizar quando eu estou aqui pregando para os irmãos, o que está em jogo é a eternidade da tua alma, querido. O que está em jogo é aonde você vai passar a eternidade. E isso deve nos preocupar. E essa preocupação fará com que a gente redobre a nossa atenção. Amém, queridos? Vamos então para a leitura. A deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior, ou seja, próximo à volta de Jesus, sendo retratado como um tempo extremamente difícil, com base nos pontos que nós já falamos. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade. E nós vamos estudar mais para frente, queridos, e dizer que impiedade é a predisposição do ser humano em pecar, mesmo consciente de que aquilo é errado, ou até mesmo ser contrário à vontade de Deus, ou até mesmo ignorar a Deus, mesmo sabendo que Deus existe. Isso é impiedade. Ou seja, ele peca de maneira consciente, obstinada. Isso aqui é impiedade. E o comportamento do ser humano está caminhando para isso, de maneira acelerada, meus amados. A humanidade, os homens estão correndo para essa realidade aqui da impiedade. Caracterizada, continuando aqui a leitura, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade.
e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, quando nós olhamos para o relato do apóstolo Paulo, para Timóteo, ali no capítulo 3, capítulo 4, é de fazer com que a gente redobre a nossa atenção e possa ter um vislumbre daquilo que está por acontecer. Na verdade, no nosso tempo já tem acontecido, só que a tendência é piorar cada vez mais, queridos. Por isso precisamos redobrar a nossa atenção. Note que o autor diz que o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. A observação que eu faço aqui para nós, queridos, é que Jesus não disse o dia, mas deixou os sinais como o último ato de misericórdia. Deus, ele é tão misericordioso, queridos, tão misericordioso, que mesmo não dizendo dia e nem dizendo a hora, ele ainda assim, para demonstrar a sua muita misericórdia para com o ser humano, ele deixou alguns sinais que dariam a entender que ele estava voltando. E esses sinais que ele disse, somado aos que o apóstolo Paulo também falou, é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Se esses sinais que Jesus disse antecederiam a sua vinda, e nós já estamos vendo ele acontecendo, de igual modo os mesmos sinais que o apóstolo Paulo também falou, já está acontecendo, queridos. O que resta é que Jesus está perto, que a volta do Senhor está para acontecer. O maior evento da humanidade, queridos, está próximo, perto de acontecer. O arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu quero destacar aqui outra situação, porque o autor diz assim: não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Aqui nós temos a postura dos que serão salvos. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos, ou seja, sem briga, sem ódio, sem contrariedade. Segui a paz com todos. E outra, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, se Deus exigiu que a santidade é um critério para sermos salvos, independente do que os homens ou estudos progressistas disserem, precisamos andar em santidade, porque sem isso nós não veremos a face do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele sempre exigiu a santidade. Não é hoje que ele iria mudar essa realidade, queridos. Então continuemos firmes e assim andando em santidade, para vermos a face do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo subtópico dessa lição, que diz assim: a erosão da ortodoxia. O que é erosão? É um buraco, é uma cavidade, é uma brecha que se abre. Isso é erosão. Se estamos falando de ortodoxia, estamos falando de uma brecha que se abre na ortodoxia, um buraco que se abre na ortodoxia, uma lacuna que aparece na questão da ortodoxia. Vamos ver então. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico ao mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé é questionado. Isso é,
a autoridade da Bíblia é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negligenciar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores, queridos. Que tópico extraordinário, que tópico lindo, 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 lindo. Então veja, alguns pontos aqui para nós. O ensino progressista, ele ataca a teologia ortodoxia, ou a ortodoxia. Ela faz com que os relatos bíblicos, diz aqui o autor, não passem de experiências religiosas, ou seja, são só histórias a serem contadas. Mas na verdade, queridos, muito mais que histórias contadas, cada história na Bíblia, ela tem princípios a não serem seguidos e princípios a serem seguidos. Por exemplo, quando nós tiramos ali aquela passagem de Davi, que adulterou com Batseba, o que Deus está querendo de nós? Que nós não venhamos cometer o mesmo ato. Pode até ali ter tido um momento de prazer da parte de Davi, mas o que ocasionou? Quais foram as consequências para aquele homem? A espada nunca se apartou da sua casa. Isso foi a consequência. Esse relato bíblico é apenas para relatar uma história de Davi? Não, queridos. Deus está querendo nos ensinar, ou Deus está querendo que nós não venhamos proceder da mesma maneira, visto que terão as consequências. Então, diferentemente do que os ensinos progressistas dizem a respeito das passagens bíblicas, elas não são meras experiências, elas servem como princípios norteadores, querido, para a nossa vida. Amém? O autor continua dizendo que desse modo, ou seja, vendo a Bíblia apenas como relatos de experiência, a fé cristã é questionada, a autoridade da Bíblia é rejeitada e suas verdades negligenciadas. É só história, é só um texto, é algo superficial, eles tentam impor na mente das pessoas. Continuando, ele diz aqui: o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, ou seja, para o teatro, para a dança. Você observa, queridos, que dentro da igreja, essa questão do teatro tem aumentado. Você observa que dentro das igrejas a dança ela tem aumentado. A exposição bíblica ela tem sido substituída pelo teatro. A exposição bíblica tem sido substituída pela dança. Há quem se alegre quando ver ali o bispo Macedo trazendo algumas passagens bíblicas ou transformando passagens bíblicas em novela. Mas para mim, queridos, é perca de tempo, porque na verdade essas novelas estão imbuídas de coisas que vão perverter a verdade de Deus, queridos. Então note que é mais um exemplo de que a exposição bíblica está sendo substituída por essas coisas aqui, nesse caso o teatro e a dança. Cadê que ele coloca alguém trazendo uma palavra? Não coloca. Cadê que eles colocam, a emissora da Record, eles colocam 1 hora e meia de alguém expondo os textos bíblicos? Não, coloca novela, coloca ali alguma passagem, aquela roupagem de cristianismo, aquela máscara de cristianismo, de religiosidade, mas na verdade é para
aprisionar as pessoas, para enganar as pessoas, para substituir, queridos, e atrair as pessoas em nome de Jesus. Note que nós estamos vivendo o entretenimento, a era do entretenimento. Os cultos, queridos, eles estão se tornando em shows. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Shows. Quem já ouviu um programa do R.R. Soares chamado Show da Fé? Por acaso a fé agora se tornou um show, queridos? Olha como é sutil as coisas, queridos. Então, os cultos estão sendo substituídos pelo entretenimento. Vai num culto de doutrina e vê a quantidade. Traz um cantor gospel para essa igreja e você verá que faltará banco para as pessoas sentarem. Por quê? Porque as pessoas estão ávidas ao entretenimento. Continuando, ao resultado a qualquer custo. Que resultado é esse? Transformando-se em mundo para ganhar o mundo. As igrejas hoje já têm o que, meus amados? Arraial gospel, festa junina gospel. A igreja já tem uma banda para o carnaval, que eu esqueci agora o termo certo, mas tem uma banda para o carnaval. A igreja tem trio elétrico para carnaval, com a desculpa de que estão lá para evangelizar. É o resultado a todo custo. Eu lembro que uma vez, olhando uma das mensagens do Hernandes Dias Lopes, ele falava a respeito do pragmatismo. O pragmatismo, ele não está preocupado com a questão dos meios, como isso vai se dar. O pragmatismo está preocupado com o resultado, ou seja, independente do meio que você utilizar, o que importa é que dê o resultado. Isso é o pragmatismo. Mas na verdade, queridos, isso não é correto, não está certo. Por exemplo, uma certa vez eu vi um pregador chamado Lucinho Barreto, alguma coisa do tipo, lá da igreja Lagoinha, ele ensinando os jovens a evangelizar. E como era o método de evangelismo dele? Ele dizia: olha, vai de 2 em 2. Dentro do ônibus, vocês começam ali uma discussão, uma briga. E depois que vocês brigam, no meio da briga, alguém fala de Jesus. E ele, se falar de Jesus, o outro vai e aceita. E alguém ali naquele ônibus vai ser tocado e impulsionado a aceitar a Jesus como Salvador. Então note, queridos, agora a salvação é por meio da mentira. A pregação, o convencimento vai ser agora por meio da mentira. Então são os métodos, queridos. Hoje tem método de crescimento de igreja. Como crescer igreja, como atrair as pessoas para a igreja, como nós vamos ver nesse mesmo tópico aqui. O autor diz assim: a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Não é mais o Espírito Santo que convence, não é mais o Espírito Santo que atrai, não é mais o Espírito Santo que fala aos corações. São os métodos, são as estratégias. Só Deus para ter misericórdia, meus amados. Só Deus para ter misericórdia. E isso, querendo ou não, vai causando, em dado momento, os escândalos. Os escândalos vão acontecer. E isso faz com que a meta dos progressistas seja alcançada, ou seja, afastando as pessoas da verdade. Por causa dos escândalos, pessoas serão afastadas da verdade, queridos. Só Deus para ter misericórdia, meus amados. Só Deus para ter misericórdia. Então veja, pegando esse ponto ainda que eu acabei de ler, que a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito. Não é no sentido de manifestação espiritual. E isso temos visto até demais. Quando o autor diz que, por causa desses assuntos progressistas, estudos progressistas, teorias progressistas, a igreja ela vai perdendo o poder.
E eu digo que não é o poder de manifestação, porque na verdade, queridos, nós temos pseudo-manifestações. Temos visto muita coisa colocada na costa ou na conta do Espírito Santo, que na verdade de Espírito Santo não tem nada, queridos. Nada. Uma simples percepção dá para a gente compreender que aquilo não tem nada de Espírito Santo, queridos. Estamos longe de manifestações do Espírito Santo. Então note, ele continua dizendo aqui, o autor, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas, ou seja, não aceita-se mais a Jesus, e sim uma denominação. As pessoas não estão sendo mais convertidas ou convencidas, elas estão aderindo a uma denominação. A pregação coaching, a pregação de autoajuda, dado a conjuntura que nós vivemos, de desastres, de dissabores, de tristezas, a pregação da autoajuda, ela tem crescido, ela tem ganhado força no meio das igrejas. Só que é uma mensagem que não transforma, queridos. É uma mensagem que não muda o caráter do homem. É uma mensagem que não atinge o alvo que deveria atingir. E essa é a realidade dos nossos dias. E infelizmente, a cada dia mais isso aumentará, para desespero daqueles que querem viver a verdade do Evangelho. Amém, queridos? Vamos para o terceiro subtópico aqui, que diz assim: a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado, ou seja, manchado, e a corrosão da ortodoxia, ou seja, o buraco, a lacuna, a falha, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizadas ou descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. A rebelião e a ausência da genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e os seus seguidores será objeto do juízo divino. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, queridos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Alguns detalhes aqui para nós. O autor diz que o ensino cristão, o cristianismo e a fé bíblica estão sendo descaracterizados. Para os homens, amoldar os seus caprichos. Já falei que não é mais a Bíblia que muda os homens, são os homens que estão mudando a Bíblia. E mudam a Bíblia para satisfazer os seus prazeres, a concupiscência, os desejos dos seus corações. Por isso o Evangelho, a fé bíblica vem sendo corrompida. Porque, queridos, o Evangelho genuíno, ele é transformador. O Evangelho genuíno não é transformável, ele é transformador. Não é ele que se transforma, é ele que transforma. Mas essas pessoas muito capciosas, com estratégias muito bem definidas, farão com que essa fé seja corrompida e alterada, queridos. Ele diz aqui que os hereges cativam as pessoas por meio da sedução
libertinagem sem punição. Ou seja, eles dizem: não, você é livre, exerça os seus direitos, divirta-se, curta os prazeres, alegra a tua alma. Mas no final, mal sabem eles que Deus pedirá conta de todas as coisas, queridos. Aqui no finalzinho ele diz que a rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Se não há palavra genuína, queridos, não há conversão genuína. Se não há verdade, não há libertação. Se você for ver, queridos, como eu já falei também, a exposição bíblica, a palavra de Deus, ele está sendo substituída pela dança, pelo teatro, pelo show. Você vê até stand-up gospel, queridos. Humoristas são chamados para as igrejas para contar piadas e fazer a igreja se divertir, queridos. Sangue de Jesus tem poder. Se o evangelho genuíno não é pregado, não há conversão genuína. Se a palavra genuína não é pregada, não há libertação genuína. E é como diz o Spurgeon, se não me falha a memória, são lobos pregando para os bodes, ou entretendo os bodes, queridos. Essa é a mais pura verdade. E eu redobro mais uma vez, ou peço, para que nós venhamos redobrar nossa atenção e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, queridos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Agora nós vamos para as teorias progressistas. A primeira delas, a desconstrução da Bíblia. Esse é o alvo deles, desconstruir a Bíblia, tirar a autoridade da Bíblia. Continuando, o ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia. A ausência ou a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção de pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial da deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Como nós vimos na semana passada, a deturpação da doutrina do pecado. O que é deturpar? É alterar, mudar o sentido, desacreditar, dar outro sentido. E é isso que eles fazem, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. O que é o pensamento progressista? O que é a estratégia progressista? É um pensamento ou uma maturidade de mente. O progressismo, queridos, ele vai dizer que nós precisamos evoluir mentalmente, nós precisamos crescer mentalmente, precisamos amadurecer mentalmente, de maneira que a família tradicional já não é mais tão aceita, ou somente ela ser aceita, mas podemos ver outras formas de família. É isso que o progressismo prega, queridos. É a evolução da mente, é a maturidade da mente, de maneira que quem pensa contrário a isso é imaturo. Quem pensa contrário a isso está atrasado, está obsoleto, é retrógrado, ou seja,
tem que evoluir, tem que crescer, tem que expandir a mente, tem que ter uma visão diferente, algo novo. E isso encanta as pessoas, queridos, mas se afasta das verdades de Deus e dos ensinos contidos na Bíblia Sagrada, queridos. Então, esse é o pensamento progressista. Mas ainda dentro desse tópico eu destaco mais algumas coisas, queridos, aqui para nós. Por exemplo, aqui no início desse primeiro subtópico, o autor diz: o ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico, sendo que cada um tem uma ênfase maior. Ou seja, o liberalismo tem como o foco de destruição a Bíblia. Já o progressismo tem como ênfase a questão do cotidiano, por exemplo, o aborto. O progressismo surge do liberalismo teológico, mas cada um tem uma faceta, cada um tem uma ênfase, cada um tem um alvo, um objetivo. O liberalismo teológico, ele quer desconstruir a Bíblia, quer desfazer a autoridade da Bíblia. Já o progressismo, ele vai mais ali no cotidiano, a questão da droga, a questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão da família, a questão do gênero, tudo isso já o progressismo vai trabalhando. Então são dois braços: o liberalismo teológico atacando a Bíblia, trazendo ali a atualização, como é que se diz, meu Deus, ressignificando a Bíblia Sagrada, é um braço. O outro braço é o progressismo, ali indo mais nas coisas da humanidade, o aborto, as drogas, o gênero, a família e assim sucessivamente. Mas no fundo faz parte de um pacote só, que é destruir tudo aquilo que é de Deus, que revela a grandeza de Deus, o poder de Deus e as verdades de Deus, meus amados. Aqui nós vemos o autor também dizendo que a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas, ou seja, cheias de si, e retira a convicção de pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, queridos, passa a ser vítima. O progressismo, ele tira a responsabilidade do homem como sendo ele o pecador, como sendo ele o motivador do pecado, e tira ele de culpado, colocando ele a ser vítima da sociedade, vítima do contexto, vítima da pobreza, vítima da desigualdade. E olha que nós já estudamos, ou vamos estudar sobre a questão da militância, né? Sobre a questão da militância, mas o evangelho hoje, que não é o de Jesus, mas é o pseudo-evangelho, não está mais transformando pessoas em discípulos de Jesus, mas está transformando pessoas em militantes que militam por causas sociais, porque também pregam que o pecado ele é causado por essas coisas, pelo social, pela pobreza, pela desigualdade, de maneira que trazendo soluções para essas coisas acaba a questão do pecado, quando na verdade, queridos, o pecado está dentro de mim, está dentro de nós, está dentro de cada ser humano. Nós somos o pior dos nossos inimigos. Nós não somos vítimas, nós somos culpados. Mas o ensino progressista faz com que essa realidade seja invertida. O homem passe agora a ser vítima da sociedade. Avançando, queridos, aqui para o segundo subtópico. O segundo subtópico diz assim: o teísmo aberto.
Eu quero destacar, antes de nós lermos aqui, existe o ateu e existe o teísmo. São coisas diferentes, queridos. O teísmo e o ateu. O ateu, ele não crê em Deus. Já o teísta crê, mas Deus é limitado. Então, é o ateísmo, é o teísmo aberto. Então, vamos lá. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, como eu falei. Não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo, nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acaso depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus, e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora os seus postulados ou postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. O que nós vemos nesse teísmo aberto, queridos, querendo ou não, no fundo, é desmoralizar a Deus. É humilhar a Deus. Tornar Deus um palhaço, um bobo. Me perdoe a expressão, o idiota. É isso que o teísmo aberto ensina. Ora, eles dizem que Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhe, não exerce o controle absoluto sobre o universo, nem sobre a vida humana. Que Deus é esse? Fraco, débil, um Deus inútil. É isso que eles querem dizer. Agora imaginem, queridos, dizer isso do Deus Todo-Poderoso, que criou tudo quanto existe no poder da sua palavra. Agora, contrário ao que eles dizem, eu quero trazer aqui algumas referências. Eles dizem, Deus é limitado. Então veja comigo o Salmo 139, do 7 ao 12. Só aqui no Salmo 139, queridos, nós derrubamos todas essas crenças deles. Então a primeira é que Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes. Então veja aqui no Salmo 139, do 7 ao 12, diz assim: para onde escaparei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama na sepultura, eis que ali tu estás também. Se toma as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à volta de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Como é que eles dizem que Deus é limitado e não conhece o futuro, se Deus é presente, Deus é atemporal, está em todos os lugares no mesmo tempo, queridos? Se você tiver muito dinheiro e vida, você poderá estar em todos os lugares do mundo. Se você tiver muito dinheiro e muita vida, mas não estará como Deus em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando aqui, queridos, Ele está aqui comigo, Ele está aí contigo, Ele está no Japão, Ele está na Europa, Ele está na África, Ele está na Ásia, Ele está em todo o globo terrestre. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Amém, queridos? Quando eles dizem, Deus não exerce o controle absoluto sobre o universo,
Veja o que diz Marcos, capítulo 4, verso 39. Marcos, capítulo 4, verso 39, queridos. Veja se Deus tem ou não tem um controle sobre o universo. Ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos, homens? Não tendes fé? Em outra passagem o texto vai dizer: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus limitado que nós servimos? Lógico que não. Esse é o Deus que não tem controle sobre o universo? Lógico que não. Continuando aqui, desfazendo aquilo que eles dizem ser, queridos, eles dizem que Deus ele não tem poder sobre a vida, ou Deus não tem um conhecimento sobre a vida. Veja comigo então Mateus capítulo 10, verso 30. Mateus 10, verso 30. Veja se Deus não tem o domínio sobre os homens, ou o conhecimento dos homens. Mateus capítulo 10, verso 30, queridos. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus sabe das palavras antes mesmo que elas venham à nossa mente. Deus sabe, queridos, das nossas palavras antes mesmo de elas serem processadas na nossa mente, que dirá antes de vir à boca. Deus sabe de tudo, Deus conhece de tudo, queridos. Veja comigo o Salmo 24, 1 e 2. Salmos 24, 1 e 2. Muito conhecido, eu gosto sempre de citar aqui, queridos, esse salmo para nós. Salmos 24, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fundou a terra sobre os mares e firmou ela sobre os rios. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, queridos, o autor continua dizendo aqui que esse teísmo aberto faz com que as coisas que aconteçam dependam das livres ações dos homens. Eu coloquei um destaque dizendo assim, queridos: os homens são livres, sim, mas independente da escolha do homem, Deus já sabe. Em lições mais para frente vai falar que o homem ele é senhor de si. De fato, concordo que o homem é senhor de si, das suas escolhas. O homem tem livre-arbítrio, o homem tem o poder de escolha. Mas o certo é, Deus é tão poderoso que independente da escolha do homem, se o homem escolher bem, Deus já sabe o que resultará para aquele homem. Se o homem escolher mal, Deus já sabe o que resultará para aquele homem. Por isso, sendo Deus onisciente, um Deus presciente, que sabe das coisas antecipadas, Ele quer o melhor para nós, queridos. Ele quer o melhor para nós. Mas não é esse Deus que o teísmo aberto quer pintar. Como eu já disse, ele quer pintar um Deus frouxo, um Deus covarde, um Deus medroso, um Deus que não tem um domínio, um Deus que não tem um controle. Mas isso é apenas ilusão da mente caída, corrompida por Satanás, queridos. Deus é Deus e não há outro igual a Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O autor continua dizendo que nessa heresia dos teístas, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Queridos, olha essa refutação, Apocalipse 13, verso 8. Se Deus tivesse sido apanhado de surpresa em relação ao pecado do homem, jamais ele escreveria isso daqui que escreveu. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando o Cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Jesus já havia sido dado como sacrifício para o resgate e salvação do homem. Como é que Deus não sabia? Como é que Deus foi surpreendido? Se antes de formar o mundo e os homens, Cristo já havia sido sacrificado ou escolhido para se sacrificar para resgatar o homem. Ah, queridos, a mente do homem é muito pequena e fraca, de maneira que leva ele a ter esses desvios aqui, variando na sua mente. Continuando, o autor ainda diz que a ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus, e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, não tem pecado. É isso que eles querem pregar. É isso que eles querem incutir na mente das pessoas, que não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de um Salvador, não precisa da providência divina. Ou seja, Jesus, ele é anulado. E nós vemos que o diabo tem ódio de Jesus. O diabo odeia Jesus. O diabo persegue a igreja de Jesus. Ele fará de tudo para anular Jesus, inclusive dizendo que pecado não existe. Se não tem pecado, não precisa de um Salvador. Se não tem Salvador, anula-se Jesus. Mas como nós já falamos, queridos, o pecado ele é inerente ao ser humano. Nós já nascemos como pecadores. Não é o contexto ou a família em que eu nasci, não é a comunidade em que eu nasci, não é a cidade onde eu nasci. O ser humano em si, ele é pecador e precisa de um Salvador. Diferentemente do que os ensinos progressistas ensinam, que não precisa de um Salvador, a humanidade precisa sim de um Salvador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, queridos, aqui no finalzinho, ele diz assim: se Deus não é soberano, então não faz sentido orar por eles. Ou seja, para eles, Deus não tem poder algum. Mas é engano. Estão enganados, estão equivocados, estão enredados pela mentira de Satanás, que trabalha incessantemente para afastar a criatura do seu Criador, levando-o para o juízo, para a condenação, visto que Satanás já está com os seus dias contados e trabalhará de maneira incansável para levar mais pessoas para o inferno. Por isso, queridos, em nome de Jesus, vigiemos para esses detalhes, pesquisemos, estudemos, peçamos a graça do Senhor e do Espírito Santo para que Ele venha nos guiar para a verdade de Deus, queridos, e não sermos presa dessa ideologia, em nome de Jesus. O terceiro subtópico diz assim: a teologia da demitologização. Demitologização, ou seja, transformar a Bíblia num mito, transformar as passagens da Bíblia em mito, em história de carochinho, em fábulas. Deixar que a Bíblia não seja mais a verdade absoluta de Deus, a revelação de Deus, para ser ou se tornar mito. Vamos lá. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de
mitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso, que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passaram a ser vistos como mitológicos, ou seja, coisas fictícias. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história, louvado seja o nome do Senhor, e confirmada por bilhões, eu, você, nós, milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo Jesus. Nada, queridos, pode tirar a experiência que você teve com Deus. Nada pode tirar a experiência que eu tive com Deus. Nada pode tirar de dentro de nós aquilo que nós vivenciamos todos os dias na presença do Senhor Jesus Cristo. Eles podem dizer o que for, podem mostrar o que for, nós continuaremos crendo em Deus e na sua palavra, na sua verdade revelada nas Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz que a Bíblia, para a teologia da demitologização, a Bíblia só vai ser crível, ou seja, só vão acreditar nela se forem extirpados os milagres, os sinais e as outras revelações sobrenaturais. Aqui a ênfase é desmistificar a Escritura como palavra de Deus, torná-la ela um livro comum. Mas como está escrito, meus amados, em Hebreus, que a Bíblia, a palavra de Deus, é espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as mentes e as intenções do coração. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, queridos, e não mito, como eles dizem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição, que é refutando o ensino progressista. É bem verdade que no decorrer da lição, principalmente no tópico anterior, nós já refutamos algumas ideias, trazendo versículos, queridos, que refutam, os ensinos progressistas. Mas vamos ver outros aqui. Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica. A leitura diz: em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a autoridade da inspiração divina, verbal e plenária, da inerrância da palavra de Deus. É validar o princípio da sola Escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra de fé, infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negligenciada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade da Bíblia é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Eles dizem que a Bíblia não é palavra de Deus, contém a palavra de Deus, ou seja, tem coisas que não é de Deus. Precisamos ali saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Na verdade, querido, a Bíblia é totalmente palavra de Deus. Ela é plena,
ela é completa, a palavra de Deus. Ela não erra, ela não falha, ela não tem equívocos, ela não tem contradições, ela é perfeita. A Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita, como perfeita é, queridos, o nosso Deus. É bem verdade que os homens tentam reinterpretar, ressignificar, mas a Bíblia é imutável. A Bíblia, ela é fiel. A Bíblia é verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, o segundo subtópico, queridos, que diz assim: ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em 2 pontos: fazer e ensinar discípulos. Fazer discípulos e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Então a igreja foi enviada para proclamar e ensinar, educar os novos convertidos. A incumbência é tanto de formação, ou seja, formar cristãos, quanto de transformar os indivíduos, fazer com que eles tenham o mesmo caráter de Cristo. É responsabilidade da igreja, primeiro, evangelizar o mundo; segundo, ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Formação do caráter cristão, resultado genuíno, crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja? Ou quem é a igreja? Eu e você, queridos. Nós precisamos identificar quem é a igreja e qual o propósito da igreja. Esse tópico diz muito claramente qual é o objetivo da igreja: proclamar, pregar, anunciar o Evangelho, as boas novas, e a partir disso, conforme as pessoas abracem a fé, há a continuidade de ensinar as pessoas, ensinar a fazer, a obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos, ou identificamos quem é a igreja e o seu papel. Entre eu e você temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de pregar e de ensinar. Não só pastores, não só evangelistas, não só os missionários, não só obreiros, mas todo e qualquer, aquele que se considera igreja do Senhor Jesus Cristo, tem essa dupla missão, queridos: pregar e ensinar, fazer discípulos de todas as nações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, queridos, que ensinar leva a um processo de mudança. Quando se ensina, quando se expõe, quando se explica a palavra, aquelas pessoas vão sendo condicionadas a um processo. Esse processo levará as pessoas a terem mudança. E essa mudança, essa transformação do caráter das pessoas terá um resultado. Qual é o resultado? Crescimento de uma igreja espiritualmente saudável. O que é uma igreja espiritualmente saudável, queridos? E o que não seria uma igreja espiritualmente saudável? Dizendo uma, nós compreendemos a outra. Uma igreja espiritualmente saudável é uma igreja que obedece à ordem do Senhor incondicionalmente. Igreja espiritualmente saudável é uma igreja que cresce no conhecimento das verdades bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja espiritualmente saudável é uma igreja fiel ao seu Deus, e nessa fidelidade abre mão dos seus prazeres, dos seus deleites, dos seus sonhos,
e vive uma vida casta, de santidade, deixando e abrindo mão do pecado e dos prazeres deste mundo. Igreja espiritualmente sadia, queridos, é uma igreja que ama e deseja encontrar-se com o seu Senhor. Uma igreja espiritualmente sadia, queridos, é uma igreja que ama o arrebatamento ou a volta do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, resultando no genuíno crescimento de uma igreja, como disse aqui o autor, a partir disso tem crescimento que não é genuíno. Ou seja, se tem um crescimento genuíno, tem um crescimento que não é genuíno. E é aquilo que nós já falamos anteriormente, queridos. Uma igreja ou um povo que eles buscam apenas satisfazer seus caprichos, seus anseios, seus propósitos, buscam entretenimento. A igreja tornou-se um passatempo. A igreja tornou-se um compromisso dentro da sua agenda. Só isso. Não é mais um encontro com Deus. Não é mais um momento de mudança. Não. Mudou totalmente. Isso é uma igreja que não é genuína. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar, queridos, aqui para o terceiro subtópico da nossa lição, que diz assim: enfatizando a santificação. Nós estamos estudando como, queridos, refutar o ensino progressista, reafirmando a autoridade da Bíblia. Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. E terceiro, enfatizando a santificação. A leitura diz: o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego agiosô, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo agios. Desse modo, santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência da palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, queridos, quem faz com que a gente passe por esse processo de santificação é o Espírito Santo. É Ele quem dá força para o homem e assim dizer não para aquilo que ele ama, o pecado. É o Espírito Santo, queridos, que nos dá força para dizermos não para o pecado. E diga-se de passagem, o pecado é aquilo que os homens amam. O homem ama o pecado. O homem deleita-se no pecado. E para ele dizer não para aquilo que ele ama, não é uma força comum, não é uma força humana, é algo sobrenatural. É o Espírito Santo que nos dá força para dizermos não, queridos. O outro detalhe que eu acrescento aqui para nós é: a salvação não depende apenas do ato da aceitação, a não ser que a pessoa, ao se converter, ela morra naquele exato momento. Fora isso, enquanto ela vai vivendo, ela precisa viver uma transformação de vida. Não é, queridos, aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, não preciso fazer mais nada. Não, queridos, não é assim. A não ser que tenhamos a mesma experiência, ou tivéssemos a mesma experiência que teve o ladrão da cruz. E Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele não precisou passar pelo processo ali de construção,
pelo processo de santificação. Ali mesmo ele foi salvo, porque ele reconheceu o seu pecado. Mas além, nós que ainda estamos vivos, aceitamos a Jesus Cristo, além da questão do reconhecimento de que nós somos pecadores, que precisamos de um Salvador, precisamos ainda continuar nos santificando, dizendo não para o pecado, dizendo não para o erro, abrindo mão, queridos, daquilo que ofende a santidade de Deus, porque isso sim agrada ao Senhor Jesus Cristo. E como disse Hebreus capítulo 12, verso 14, a santificação, sem isso, ninguém verá Deus, queridos. Vamos avançar aqui, indo para a conclusão, queridos. A conclusão diz assim: as Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. Ou seja, a verdade irá, queridos, causar comichão nos ouvidos. Continuando, a heresia progressista cristã, as Escrituras, as heresias progressistas criticam as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga o afrouxamento moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores mutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo, queridos. Ou seja, precisamos resistir, combater com base na verdade, não com socos, não com armas, não com espadas, mas resistir com base na Bíblia, na verdade de Deus. E assim, queridos, sermos coroados por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra, esperando em Deus na próxima lição nós estaremos aqui. Amém e amém.